Olá, sejam muito bem-vindos. Cuidado com as farinhas sem glúten. Não se pode pensar que consumir uma farinha sem glúten seja saudável. Estamos a ser inundados, literalmente inundados, com propostas de sobremesas saudáveis e outros produtos comestíveis e supostamente saudáveis. E digo comestíveis porque não os posso considerar alimentos baseados na convicção de que, por não terem farinha de trigo ou farinha de centeio, que são saudáveis. Isto não é verdade. Estejam atentos a isto. Quando consumimos uma farinha, seja ela qual for, estamos a concentrar uma quantidade muito alta de nutrientes e que pode ser uma quantidade excessiva para o nosso aparelho digestivo poder tolerar. Chamar um produto comestível saudável porque é feito com farinha de amêndoa, farinha de milho ou de outra coisa qualquer, não é correto. Se come 150 ou 200 gramas de amêndoas, existe uma grande probabilidade de o seu sistema digestivo não digerir bem e, consequentemente, causar um mal-estar e um desconforto, sobretudo na parte gástrica. Sendo assim, não é saudável. Não se deixam enganar. Por exemplo, no caso do milho, em algumas pessoas, o milho gera um efeito reativo muito negativo. Já para não falar que atualmente muitas vezes está super contaminado com biotoxinas. Sendo assim, não existe uma substituição realmente saudável para a farinha de trigo ou de outro cereal. A minha recomendação é de que, se por algum motivo quer eliminar o glúten da sua alimentação, não o substitua por outra farinha. Existem outros alimentos como, por exemplo, a fruta, as verduras, os tubérculos, a carne, sobretudo a carne branca, os peixes, os ovos, que esses sim são alimentos saudáveis que pode e deve consumir. De preferência, não processados, uma vez que o processamento altera a qualidade dos alimentos. Se eventualmente, algum dia, pontualmente quiser usar um substituto, eu sugiro que opte por farinha de castanha ou farinha de trigo sarraceno. Mas só de maneira pontual, porque não é mais saudável. Em relação ao emagrecimento, mas é low carb, é cetogénico, é keto, é Atkins. Existem uma infinidade de receitas, sobretudo na internet, de bolos, bolo de caneca, tartes, etc., baseadas no conceito low carb, no conceito cetogénico, no keto, na Atkins, etc. E o que acontece é que muitas vezes substituem o ingrediente original por ingredientes ainda mais calóricos. Então, as pessoas estão a comer muitos produtos processados. Produtos que a indústria alimentar, que é esperta, é inteligente e percebe o gosto do consumidor, colocou à disposição nas prateleiras dos supermercados por trás destes conceitos de low carb, keto, cetogénica, levando o consumidor a consumi-los achando que são saudáveis. Cuidado, porque normalmente a indústria, para potenciar o sabor e ganhar mais consumidores, acrescenta mais gordura e adoçantes que também são maléficos e podem provocar distúrbios no nosso organismo. Farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de aveia, farinha de linhaça eram alimentos que normalmente as pessoas consumiam em pouca quantidade. Mas hoje em dia, e como vos falei atrás, com a quantidade de receitas low carb, keto, etc., as pessoas estão a consumir uma quantidade enorme de farinhas. As pessoas antigamente consumiam farinhas quando comiam pão. Agora, para além do pão, muitas pessoas consomem farinhas num sem número de receitas. E todas as farinhas são muito calóricas,
têm uma concentração energética muito elevada, pelo que não estão aprovadas para quem quer perder peso. Comer amêndoa, coco, linhaça, desde que em quantidades moderadas, não tem problema e pode ser saudável. Em quantidades moderadas. São alguns destes alimentos que eu citei, sobretudo os frutos secos, são muito calóricos. A grande questão é que quando está a consumir a farinha destes alimentos, está a consumir uma quantidade enorme, uma quantidade surreal deste alimento e que pode prejudicar o seu organismo. Fica a dica, obrigado por assistir. Coloque um gosto e partilhe para podermos ajudar o maior número de pessoas possível. Muito obrigado.